Olá, pessoal. Terceiro bloco, começando desse programa 61, o nosso CV Connect Esportes. Se inscreva no canal, hein? No YouTube e também no Spotify. Bom, Thiago Saraiva e Richard já estavam aqui com a gente. Agora temos a presença do nosso grande Vinícius J. Alvarenga, que vai nos ajudar a comentar aqui o Campeonato Brasileiro, os resultados do Campeonato Brasileiro, né? Então vamos já projetar aqui a tela. É o seguinte, vamos começar com o mais difícil de ser comentado. Ô, Charles, 2-1, Palmeiras em cima do Cuiabá. Não foi um resultado muito fácil de ser feito. Abel Ferreira, para mim, sofre perseguição da arbitragem, certo? Ah, foi demais. Porque não é possível, o cara foi expulso no primeiro tempo do primeiro jogo da competição. Não, Enfim, fala aí para nós. uma curiosidade quanto ao Abel, as três últimas expulsões dele foram em jogos com o mesmo bandeirinha, que fica perto do técnico. E foi o bandeirinha, esse mesmo bandeirinha, que falou pro árbitro no momento. É, eu acho que Aliás, eu acho que o Abel já tem que ir prevenido para não tomar cartão, porque não é possível. Qualquer reclamação que ele faz em cima da arbitragem, é claro que a gente não sabe o teor da reclamação. Qualquer reclamação, o cara tá levando cartão, velho. ó, Tem alguma coisa errada. pra você ver. Aliás, esse bandeirinha falou em espanhol com ele. É, o cara é português e ainda falou em espanhol com ele. E tem outra coisa também. O Palmeiras está dando brecha para ter um resultado ruim, porque O, não é de hoje que o Palmeiras está ganhando desse jeito. Isso aí vai muito da forma de jogar que o Palmeiras que para esse ano está se modificando. O, que geralmente nos últimos anos, até mesmo antes do Abel, o Palmeiras costumava ter uma defesa sólida. Sim. Agora, o sistema do Palmeiras é um sistema mais ofensivo agora. Tipo, pra você ver, o Marcos Rocha, antes ele fazia um terceiro zagueiro, quando o Palmeiras Uhum. estava no ataque. Agora ele tá dando um substituto. Agora ele tá Tá. ajudando no meio de campo o Zé Rafael, no meio de campo, quando o Palmeiras está atacando. É E isso, isso aí, Palmeiras. o Palmeiras exposto nos contra-ataques. Isso aí Palmeiras, geralmente Palmeiras venceu 2-1 a equipe do Cuiabá. Acho que não tem muito o que comentar, né? O que tem mais para comentar é a expulsão do Abel de novo, né? E, e é isso, cara. O Cuiabá vai brigar para não cair, só que ofereceu uma certa resistência ao Palmeiras e o Palmeiras vai brigar pelo título. Ô, meu caro Vinícius Alvarenga, eu quero atacar logo de cara com esse jogo aqui, porque Corinthians 2, Cruzeiro 1, o resultado engana, né, Vinícius? Sim, o resultado engana. Não foi um jogo tão fácil quanto, digamos assim, o placar pode parecer. Apesar de que o único gol do Cruzeiro foi feito praticamente no fim do jogo, mas para o Corinthians fazer esses dois gols não foi fácil. Não foi nada fácil. Eu acho que o Cruzeiro jogou até melhor que o Corinthians. Eu Até acho que melhor se que o tivesse, Corinthians. eu acho que se tivesse mais tempo, o Cruzeiro poderia ter empatado com certeza. Teve uma hora que eu achava que o jogo estava no Mineirão, porque só o Cruzeiro pegava na bola. Só o Cruzeiro pegava na bola. Assim, o Cruzeiro jogou melhor que o Corinthians. Deu para entender a ideia do Pepa, do técnico do Cruzeiro, que é uma ideia de posse de bola, né? Claro É que teve um tempo aí para treinar, mas, sim, um jogo mais cadenciado, mais de posse. mas se o Corinthians jogar dessa forma na Libertadores, vai sofrer, viu? Com certeza. Até porque, como a gente bem salientou, o time do Corinthians, o elenco dele, não, digamos, não é o dos mais jovens possíveis. Sim. E
fazendo assim essa cronograma excruciante de jogos entre as competições que ele vai participar. Isso pode afetar muito o retrospecto do time. Gostei da palavra excruciante. Né, Vinícius? Né? Meu caro Saraiva, o Vasco foi excruciante em cima do Atlético Mineiro? É o Vasco aí que a gente tem ele, talvez para brigar por um possível rebaixamento, como diria o nosso jurista aí, foi sim excruciante em cima do Galo. O Galo aí que perdeu na Libertadores e joga essa semana o jogo, entrou aí com a cabeça na competição sul-americana e acabou sendo surpreendido pelo Vasco da Gama. Andrei abriu o placar, depois o Gabriel fez o segundo e o Galo no final acabou descontando, no final do primeiro tempo, né? No primeiro tempo ainda, todos os gols no primeiro tempo. Mas o Galo entrou com a cabeça na competição sul-americana, pois joga um jogo difícil contra o Atlético Paranaense, a gente falou aí, se você não assistiu, assista o bloco anterior, a gente falou dos confrontos de Libertadores e Sul-Americana. O Galo com a competição, focado naquela competição, esqueceu o Brasileirão, Giovanni. Esqueceu o Brasileirão, mas ele jogou melhor que o Vasco, cara. O problema é que ele entrou desligado nos 10 primeiros minutos e tomou 2 gols do Vasco. Mas tem alguém que não joga? Como assim, alguém que não joga? Alguém que não joga melhor do que o Vasco? Ah, tem. Tem, mas isso aí, se eu falar isso aí, o Vinição vai ter trabalho lá no fora. Deixa quieto, Mas então. deixa quieto então. Então, assim, eu acho que o Atlético jogou melhor que o Vasco, mas muito afobado, cara, muito afobado. E também, eu quero fazer uma crítica ao Atlético Mineiro, é o seguinte, o Atlético Mineiro inaugurou a Arena MRV. Não tem como um time como o Atlético Mineiro esquecer de convidar o Dadá Maravilha para a abertura da arena, a festa que eles fizeram. Dadá Maravilha, por 50 anos, foi o maior ídolo da história do Atlético. Não pode deixar de fora. Né? Ah, enfim, Atlético Mineiro e Vasco já está bem comentado. Né? Acho que o Vasco fez 2 gols e se fechou. O Atlético Mineiro foi maçante em cima. Lembrando que 100% dos times cariocas nessa primeira rodada e 0% dos times de Minas. Ô, meu caro, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ô, Charles, tenta me convencer se que o São Paulo jogou pior que o Botafogo. Sim. É que esse é o típico confronto de duas equipes que vão estar lutando lá no meio, do meio para baixo da tabela, por aí. Assim, Pô, que... Charles, me dá uma esperança. Não, mas o São Paulo teve chance de ganhar o jogo, inclusive, mas, pô, que tipo de coisa, é que tipo de confronto que aquelas oportunidades que o São Paulo teve no fazer o segundo gol, não fazer, de repente, no último lance do jogo, É. ser castigado. Uh, O Vinição tá me gorando aqui já. e, não, que é foda aí. O jeito que o São Paulo perdeu o jogo, assim, no último lance, Sim. aquela coisa de ter a chance de pegar a chance pelo menos tomar um ponto do Botafogo fora de casa. Botafogo fez 10 minutos ali eletrizantes, fez 1-0. Fez 1-0 nisso, fez 10 minutos eletrizantes. Aí o São Paulo conseguiu empatar numa jogada meio de pimbolim. Vamos dizer assim, que a bola bate no Caleri e entra. E aí o São Paulo toma conta do jogo, só que não consegue finalizar. E aí, Sim. perde para um goleiro que era do São Paulo, Lucas Perry. Uhum. Né? E aí o time de São Paulo simplesmente toma um gol no final ali, como sempre, né? Como sempre. Vamos passar para frente aqui. Saraiva, Fortaleza e Inter. Esse jogo é um Fortaleza e jogo Inter interessante, né? foi um empate 1-1, Fortaleza os tem um... dois foi meio mesclado, né? Os dois têm confrontos importantes, a gente falou aí das competições sul-americanas, né? Sim. Ambas as equipes aí disputando a competição. O time do Fortaleza é um bom time, Giovanni.
vai dar trabalho, vai chegar aí brigando por vagas da Libertadores, aí vai dar trabalho no Brasileirão. Eu não acredito que para título, mas a questão de Libertadores é uma realidade aí, provavelmente no ano do Fortaleza. O Inter, que corre para ficar do meio para cima da tabela, foi um resultado até mais ruim para o Fortaleza, eu diria, Giovanni. O Inter Que jogou em buscou casa, um né? resultado bom, né, fora de casa, né? O Fortaleza, por ter jogado em casa, não fazer os 3 pontos, eu consideraria ruim, mas a gente entende a situação do clube estar focando na competição sul-americana. Um gol em cima do outro, né? Um gol em cima do outro. E o Inter joga na defesa. O Inter estava mesclado demais, jogou na defesa, jogou pro empate. Então, assim, a gente conhece o nosso Mano Menezes, né? O poder de reação do Fortaleza foi interessante, né? Tomou um gol e logo em seguida, como você bem colocou, É, acabou com o Moisés buscando um empate. certinho. Vamos passar a bola agora para o nosso Vinícius Alvarenga. Vinição, mais um time que joga na Libertadores contra um time que joga na Sul-Americana. Atlético Paranaense e Goiás, 2-0 para o Atlético, sem nenhuma surpresa, né? Não, sem nenhuma surpresa. O Atlético foi superior, na verdade, o tempo todo sobre o time do Goiás. É o que a gente falou nas nossas expectativas pelo Campeonato Brasileiro. O Goiás, é claro, primeira rodada, mas se o Goiás não melhorar o retrospecto dele, é claro, está vivendo, digamos que uma crise institucional, o time do Goiás, mas tem que botar a casa em ordem e tentar melhorar, manter, fazer bons resultados, porque infelizmente Goiás a tendência é De queda. estar entre os últimos. Goiás, Goiás que agora tem o Corinthians pela frente na próxima rodada. Tem que ganhar. Tem que ganhar de todo jeito. Vai jogar em casa, evidentemente, mas, cara, o campeonato do Goiás é para 45 pontos. Tem que fazer. Né? Não adianta. Tava com o técnico interino também, né? Demitiu. Sabe por que que o Goiás demitiu o Guto Ferreira? Porque o cara, na hora de bater o pênalti, escorregou e deu 2 toques na bola. Na final do Campeonato Goiano. E aí foi cinco Como a se, quatro para o Atlético Goianiense. como se a culpa fosse do treinador. Por que não Nosso, demitiu o jogador que fez isso? pois é. Nosso Guto Ferreira Gordiola, como dizem aí, né? Muito bem, eu passar a bola aqui novamente para Thiago Saraiva. Saraiva é o seguinte: Sampaoli chegou, ficou lá assistiu o jogo e depois do jogo que ele foi assinar o contrato. Flamengo 3, Giovanni, Curitiba 0. esse jogo, assim, lógico que é um início de campeonato, o Flamengo começa muito bem, mas é difícil de comentar, né? Porque o Curitiba, a gente já colocou nas nossas expectativas, como muito bem disse meu colega Vinícius aí, o Flamengo briga por Libertadores e título, né? Vamos colocar ele aí como um dos favoritos ao título. E o Coritiba briga para não cair. Flamengo jogando em casa, não vinha muito bem ultimamente o time do Flamengo, fez o que precisava fazer, né? Pegou um adversário tecnicamente mais fraco, ganhou e ganhou bem, né? Tivemos aí o Gabriel Barbosa, que não marcava gol há um tempinho aí, acabou convertendo um gol de pênalti, né? E o Pedro, que tem marcado frequentemente, marcou mais um também, né? Então, assim, o Sim. Flamengo fez o dever de casa muito bem feito, temos que pontuar, né, que foi muito bem feito, e soma 3 pontos aí, o que já coloca o clube lá na ponta da tabela, que é onde que deve permanecer até o final. Uhum. Lembrando que o Pedro reclamou do técnico interino que botou ele no banco. Só coisas que o Flamengo pode explicar. Agora, o que não explica é o seguinte: por que não jogou com essa volúpia contra o Vitor Pereira? O Flamengo jogou no acelerador contra o Curitiba. Aí, quando o Vitor Pereira estava lá, não jogou nenhum jogo dessa forma. Coisas Não tem, inexplicáveis do futebol. exatamente. São Paulo chegou, estreia quarta-feira, e eu achei estranho o São Paulo assinar o contrato só depois do jogo. Ou será que se o Flamengo empatasse 0-0, o São Paulo ia cair fora dali? Eu acho que não, né? Difícil. Muito bem.
Vamos passar aqui para frente. Vinição, é o seguinte, meu caro Vinícius Alvarenga, vamos falar aqui de Bragantino e Bahia. Bragantino e Bahia, até para finalizar aqui a participação do Vinícius, Bragantino 2, Bahia 1. Bragantino finalmente ganhou de um time fraco. Não, o Bragantino até que jogou bem, cara. O time do Bahia deu trabalho. O time do Bahia deu trabalho. O time do Bahia, como todos os times do Nordeste do país, são aqueles times mais, digamos assim, vamos falar assim, que eu identifico, porque o time do Corinthians também joga muitas vezes de forma parecida. É um time mais arrojado, que busca mais, digamos assim, tem raça. É aquele que não perde a oportunidade. E se perder a oportunidade, mesmo assim corre atrás. Mas o Bragantino foi superior. E o Bahia, cara, eu ainda tenho expectativa do Bahia se sair bem esse ano. Porque, na minha É, opinião, o Bahia foi. Cara, quando ele caiu, ele caiu de forma injustiçada, cara. Acho que você lembra como é que foi. 2000, foi agora, junto com o Grêmio. Sim. 2021. 2021. Mas subiu ano passado também. Mas subiu ele, Vasco, Grêmio e Cruzeiro. E o único que estreou bem, no meu entendimento, foi o Vasco. Bom, eu acho que o Bahia tem um treinador português lá, né? Que eu esqueci o nome dele agora. O Bahia está num processo de SAF, o processo de SAF lá do Grupo City também, está num processo de mudança. Acho que o Bahia ainda não se encaixou na temporada, apesar de ter ganhado o Campeonato Baiano. Mas convenhamos, o Campeonato Baiano, até o nosso time aqui joga bem, com todo respeito aos os times pequenos da Bahia. Mas eu acho que o Bahia vai encorpar durante o campeonato. Nesse começo ele vai patinar. Ele vai patinar. E o Bragantino, cara, tem que fazer isso mais vezes. A gente espera do Bragantino isso. É. Red Bull, Bragantino. A O gente clube- espera muita coisa dele. A gente espera que o Bragantino bata lá em cima, junto com o Flamengo, com o Palmeiras. O Bragantino tem pouca torcida, então tem pouca pressão em cima. Agora, eu acho que arrumou um treinador que pode ajeitar a casa também. Bom, vamos passar para frente aqui, meu caro Charles. É o seguinte: Fluminense é chovendo molhado, né? América 0, Fluminense 3, Germancano de novo fazendo gol. Aliás, a Pra sexta variar. partida seguida de brasileiro que o Germancano marca, hein? Uhum. Ah, é isso, o Cano é praticamente uma constante no Fluminense. Esse jogo aí, para esse jogo em específico, o América Mineiro, ele usou a estratégia da marcação, pressão em cima, marcação alta, né, em cima do Fluminense, né, para aproveitar o estilo de jogo do Fluminense. No primeiro tempo, o América Mineiro conseguiu criar muita coisa, mas não conseguiu converter em gol. Aí no segundo tempo, essa marcação lá em cima se virou contra o América Mineiro e fez o Fluminense passar o carro por cima, o trator por cima da América. Com inclusive o Cano perdendo pênalti antes do primeiro gol. Exatamente. Perdeu o pênalti e depois se redimiu fazendo gol. De cara como o Germancano, você não pode deixar livre dentro da área, velho. De Não jeito. pode deixar. Porque o cara simplesmente é matador, velho. De duas ele vai fazer uma. Mínimo isso. E o América estreou mal na competição. Aliás, é uma constante, o América estrear mal na competição e depois ele tentar começar a subir, né? Principalmente quando o time que ele enfrenta é um time do Fernando Diniz, que não dá sorte, cara. É sempre Uhum. 3-4-0 ali, não dá sorte mesmo. O América agora tem a Copa Sul-Americana, tem que focar, eu acho que mais na Sul-Americana do que no Brasileiro. O Brasileiro ele tem time para andar bem, mas a Uhum. Sul-Americana é para procurar a taça. Sim, com certeza. É uma competição que tem chance. Alguma chance da vaga, conseguir a vaga direta para Libertadores.
Sim. E o Fluminense é para procurar a taça do Brasileiro, Sim, da Copa do Brasil e da Libertadores, cara. Não sei se vai ter time para isso, porque assim como o Corinthians é um time acima de 30, né? De média, 30 anos de sim, média, mas o que eles propõem a fazer é isso, é buscar as taças todas, cara. Então tem que ganhar mesmo do América, tem que ganhar de time pequeno e pronto. sim. Bom, Você, o, aqui é a chance do primeiro grande, grande título da carreira do Diniz. sim. Para coroar esse trabalho dele de vez. O Diniz agora com a conquista do Campeonato Carioca, eu acho que ele fica mais leve, né, sobre esse aspecto, para tentar buscar uma outra taça, porque ele estava muito pesado para conseguir uma taça. Conseguiu agora talvez deslancha, né? Vai ser como Agora se fosse com o Cuca, a como foi com carreira o dele. Cuca lá atrás. Sim, sim. Tá certo. Bom, Merece. finalizando aqui a rodada, meu caro Thiago Saraiva, é o seguinte: se você tiver um time, não ponha Luis Soares para bater pênalti. Grêmio 1, Santos 0, e o Luis Soares perdeu o quarto pênalti na temporada em 5 que ele bateu. O É que ele fez engraçado, a deu a gente, taça, o que ele fez deu a taça pro Grêmio lá no Gauchão. é engraçado falar que um jogador na qualidade do Luis Soares não é bom batedor de pênalti. Mas eles têm essa coisa, né, ô Giovanni? O craque sempre erra também, né? A gente já viu É, altos bordões em relação a isso aí. É, Galvão Bueno. O Santos que a gente vê, né? Na minha opinião, o Santos esse ano briga para não cair e o Grêmio briga aí para chegar no Sul-Americano, talvez uma Libertadores, na melhor das hipóteses aí. Mas o Grêmio jogou só para o gasto também, Giovanni. Não foi tão criativo. É, lógico que teve aí a falha do pênalti, né? Perdida aí pelo Luis Soares. Mas o Grêmio não foi tão superior do Santos, viu? E o Santos, a gente espera aí. O Grêmio, eu já venho falando isso desde lá, apesar do sexto título do Grêmio lá no Gaúcho consecutivo, que o Grêmio ainda não rendeu, na minha opinião, aquilo que pode vir a render. O Grêmio está dando só para o gasto, batendo os adversários com placares mínimos e passando muito aperto. Então, para mim, o Grêmio briga aí para chegar numa Sul-Americana, talvez numa Libertadores, mas sem condições de brigar por um título. O Santos, os santistas dizem que foi a melhor partida do Santos no ano. Então, É, eu eu acho que, acredito. Eu acho- compartilho essa ideia, viu? Jogar contra um mas time do Grêmio, lá no estádio do Grêmio, e o placar apertado, um jogo apertado por 1-0, foi um bom resultado para o é, Santos. vale lembrar que o Santos agora tem as aquisições do Água Santa, né? Tem os dois jogadores lá, a dupla de ataque do Água Santa, que é o Bruno Mezenga e o outro rapaz lá, que eu esqueci o nome agora. Vai dar uma fortalecida no elenco, né? Mas tinha que dar, né? Porque do jeito Se que tava, continuar não desse dava. jeito, era brigar para não cair mesmo, né? É, então é isso. E o Grêmio, acho que briga ali no meio da tabela por Libertadores. Não chega a brigar por título, não. Até porque os times do Renato Gaúcho são meio coca sem gás, vamos dizer assim. Vai perdendo gás durante a temporada. E o Grêmio está muito claro que é isso. Bom, é isso. Então, concluímos aqui nossas análises da primeira rodada. Vamos ver a segunda rodada? Fluminense e Atlético Paranaense no sábado. Vinição, que jogo, hein? Ótimo jogo, será um maravilhoso. Na verdade, isso é esse jogo vai ser muito interessante, cara, porque pela, digamos assim, pelo esquema tático do Fernando Diniz contra o Atlético Paranaense, que é sempre um futebol bem mais fechado. Sim. Vai Atlético ser muito Paranaense, interessante, comandado pelo Paulo Turra, do vai ser nosso muito Filipão. interessante ver o retrospecto, porque o Fluminense ganhou do Flamengo, o campeonato, Carioca, mas o estilo de jogo era totalmente diferente. O estilo de jogo do do, Flamengo. do Flamengo, ele é baseado mais em cadência de bola, em toque de bola, na posse de bola. E o Fluminense aproveitou demais disso.
E o Atlético Paranaense, pelo menos atualmente, ele está tentando um modelo de futebol um pouco diferente e tentando com algumas pessoas com a maior velocidade. Vai ser interessante de assistir. Concordo em gênero, número e grau. Lembrando que os jogos em casa do Atlético Paranaense são transmitidos só pela Cazé TV. Mas esse jogo tem transmissão do Premier. Muito bem. Charles, São Paulo e América. São Paulo tem que ganhar. Não tem Sim, outra história. perdeu fora de casa na primeira rodada, tem que ganhar na segunda, né? Na segunda rodada no Morumbi. Aí. Tem que ganhar, mas o problema é que o América também perdeu. Então o América vai tentar a primeira vitória lá no Morumbi. Também. Sim, mas é isso aí. O São Paulo tem que aproveitar. O América talvez se lance para frente para tentar alguma coisa e Não conseguir. creio. Receita E para ganhar do São Paulo é time fechado. você tem que ter mais fé que o São Paulo vai conseguir pelo menos um ponto. Tá difícil ter fé. Vamos lá. Saraiva. Cuiabá, Bragantino. Eu acho que é Braga, né? O Bragantino é favorito ao jogo, né, Giovanni? Mas eu acredito também que o Cuiabá não vai vender fácil essa vitória aí para o Bragantino, não, viu? O Arena Cuiabá Pantanal. vem do resultado da derrota, né? E briga aí para voltar a respirar na tabela, né? No caso, a derrota do Cuiabá estava no script já contra o Palmeiras, né? É Palmeiras, né? Contra o Palmeiras Então, estava meio programado, estava no né? script. Então agora começa o campeonato dele. Sim, Agora começa o campeonato dele. Ele tem que ganhar em casa os jogos, que senão ele e o Goiás ali vão disputar a lanterna, com o Curitiba também, né? Eu sim. penso eu, né? Inição, Cruzeiro e Grêmio. Outro jogo muito interessante de assistir. Dois times que acabaram de voltar para a Série A. No Mineirão. No Mineirão não, no Independência, né? No Independência. Vai ser interessante, mas eu acho que o Grêmio ele continua superior. Luiz Soares, em busca do seu primeiro gol, provavelmente deve conseguir contra o Cruzeiro. O Cruzeiro deve ir para frente, deve dar espaço. Com certeza. Vamos passar para frente aqui. Os Internacional e Flamengo, grande clássico, hein, Charles? Esse Estreia de São aí Paulo no Brasileiro. tem tudo para ser um grande jogo. Esse jogo aí lá no Beira-Rio. Domingo, Pô, 11 da manhã. nossa, mas esse horário não ajuda. Em Porto Alegre até que ajuda, cara. Assim, mas Então, geralmente os jogos de 11 da manhã, domingo, boa parte deles são bem sofríveis. é. Né? Bom, precisa ver como é que vai vir esses times, né? Porque vai ter Libertadores agora. Talvez para a Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo poupa para esse jogo Hum. aqui. Eu acho que o Flamengo vai poupar para esse jogo aqui para jogar a Copa do Brasil, que tem que virar contra o Maringá, né? Quanto Maringá vai ser obrigação, no mínimo. Então tem que ir com Exatamente. força total para ele. Então vamos passar para frente. Saraiva, Santos e Atlético Mineiro, grande clássico brasileiro. É, 4 horas da tarde na Vila. o Santos é mandante de campo. O Galo busca aí, né? Essa vitória, porque os times mineiros também foram ruins em sua estreia. As duas equipes buscando a primeira vitória, eu aposto no Atlético Mineiro para esse jogo, Giovanni. Eu também aposto. Tem nem o que falar. Inição, Vasco da Gama e Palmeiras. Olha, o Palmeiras é favorito, mas eu espero que o Vasco surpreenda. De novo. De novo, como surpreendeu o Atlético Mineiro. Ó, O gigante da colina pode surpreender muito. Na verdade, é tabela um do jogo Vasco clássico. a tabela do Vasco é bem boa, cara. É Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio e Fluminense. É Tabelinha, hein? um, é um jogo clássico. Só os campeões. Vasco e São Paulo não. Vasco e Palmeiras é jogo de final de vários campeonatos. Brasileirão de 97.
Edmundo, 6-0 no Palmeiras no primeiro jogo. O segundo foi 0-0. Inesquecível Copa Mercosul, Giovanni. É, que o Vasco virou, tava 3-0, virou para 4-3. O Charles não tá gostando dessa conversa, não. Só pra esse lado aí. Pois é, vamos lá. Bom, Exato. falar do Charles, o Charles vai falar de Curitiba e Fortaleza. Domingo, 6h30 da tarde, em Curitiba, no Couto Pereira. Para esse jogo aí, eu acredito que o Fortaleza é favorito, até porque o Coritiba, assim, né? Mesmo sendo no Paraná, sendo em Curitiba, eu acredito que o Fortaleza é favorito para esse Só jogo. vou, só vou te dar um dado. Ano passado, Curitiba não perdeu para ninguém dentro de casa. Nem pro Flamengo, no Campeonato Brasileiro. É isso aí, ó. Eu acho que esse ano vai ser o ano do Curitiba voltar para a Série B. Ele vai já começar Também acho. quebrando. Bom, próximo jogo aqui, vamos só para concluir. Saraiva, Goiás e Corinthians. O Goiás também eu acho que briga para não cair, por mais que o jogo seja em Goiás. Para mim, o Corinthians é favorito para o jogo, Giovanni. Jogo na Serrinha, 7 horas da noite. Vinição torce pro Goiás, eu acho. Rapaz, se o Corinthians ganhar, eu vou ficar feliz. Mas se o Goiás ganhar, vai ter sido merecido. Provavelmente. Para finalizar aqui, Vinição, o teu Bahia contra o seu Botafogo. Praticamente quase duas SAFs. É. São duas SAFs, Bom, na verdade. verdade. Eu não sei se o processo do Bahia já foi concluído, mas creio que sim. Já, Bahia City. Bahia City. Bahia Mas City. ainda não pôs City lá, não. Explicado. Cara, eu vou ser sincero, é um jogo muito complicado de se analisar. O Botafogo, o retrospecto dele não tem sido tão agradável de assistir. E o Bahia ganhou o campeonato baiano, mas os times que ele enfrentou no campeonato baiano, cara, não tem o mesmo investimento que o Botafogo. Eu acho que se der um empate, seria o mais justo nesse jogo. Então, beleza. Vamos. Já mostramos aqui a próxima rodada. Falamos da primeira rodada. Não tem por que mostrar a tabela, que a tabela de primeira rodada é aquilo lá, né? Tem 3 pontos, 1 ponto. Enfim. Pessoal, é o seguinte: finalizamos o programa. Estamos no Spotify, estamos no YouTube. Curte, comente, compartilhe, se inscreva aí. Inição, muito obrigado. Charles, muito obrigado. Thiago Saraiva também, muito obrigado. Próximo programa na quinta-feira, tá? Viu, Saraiva? Quinta-feira, 20 horas, programa 62. O Vinição só vai poder estar com a gente na quinta-feira. Vinição, Saraiva, Charles. Valeu, até mais. Até mais, meu bom E amigo. a gente volta para comentar essa rodada de Libertadores, de Sul-Americana, na quinta-feira. Tá certo? Falou, até mais.